Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para a primeira epístola de São João. Primeira epístola de São João, capítulo, vamos aí no capítulo 3. Primeira epístola de São João, capítulo 3. Vamos iniciar a leitura a partir do versículo 19 até o versículo 24. Primeira epístola de São João, o capítulo 3, os versículos 19 até o versículo 24. Assim nos diz a palavra do Senhor. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Oremos. Senhor, obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos na Tua casa para estudarmos a Tua palavra. Pedimos a Tua direção, Senhor, que o Senhor também fale aos nossos corações e nos ensine mesmo da Tua palavra para glorificarmos o Teu santo e bendito nome. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nos estudos passados, irmãos, nós vimos a prova de que amamos, né? A prova de que amamos. Se você olhar nos versículos anteriores, do versículo 11 até o versículo 18, ele está mostrando provas de que amamos. Qual é a prova? É que nós vamos demonstrar amor para com os nossos irmãos. Um dos exemplos no versículo 17, quando ele diz: aquele que possui recursos deste mundo e viu seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, amar não é somente dizer que ama, mas é demonstrar que ama através de atos. Tá? Então agora, depois de ter visto assim essa demonstração, né, do amor para com Deus, para com os nossos irmãos, agora, a partir do versículo 19 até o versículo 24, o que nós vamos ver aí, irmãos, são 3 resultados deste amor, né? Quais são os resultados? O que é que vamos escolher? Não vamos apenas dizer que nós amamos, vamos demonstrar esse amor para com o Senhor Deus, para com os nossos irmãos. E o que vai acontecer? Vamos escolher aí 3 resultados deste amor. O primeiro resultado nós vemos aí no versículo 19 até o versículo 21, que é uma consciência tranquila, tá? Uma consciência tranquila. A próxima é no versículo 22 a 23. Nós vamos ter orações respondidas. E por último, o resultado
é a permanência garantida. A permanência garantida em Deus, né? Que é nos falado aí, nos ensinado no versículo 24. Portanto, o que nós vamos ver nesta tarde são os 3 resultados do amor. Em demonstrar o amor, o que é que nós vamos colher assim como resultados? Então, o primeiro resultado temos aí no versículo 19 até o versículo 21, que é uma consciência tranquila. Que coisa maravilhosa! Ou seja, você diz que ama. Se você não provar esse amor, como ele disse, o que adianta você dizer que ama, ver o teu irmão passar necessidade e fechar o coração? O que é que vai acontecer? Você não vai ter uma consciência tranquila. Você disse que amava, entretanto não provou esse amor. Então, não provando o amor, obviamente que não vai ter uma consciência tranquila. Mas de uma vez que a pessoa mostra que ama, então o que vai ter? Olha o versículo 19, 1 João, o capítulo 3, os versículos 19 a 21. Olha o que diz aí: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aí, versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, qual é o resultado de amarmos os nossos irmãos? Uma consciência tranquila. Você vai ter uma consciência tranquila. Então, a consciência tranquila é o resultado direto da justificação pela fé. O apóstolo João ensina que, ao amarmos verdadeiramente nossos irmãos, podemos saber que somos da verdade e, assim, tranquilizar nossos corações diante de Deus. Isso significa, irmãos, que a evidência que a evidência de uma fé genuína, ela é manifestada pelo amor. Então, ela nos dá a segurança sobre a nossa posição em Cristo Jesus. Quando o João aqui fala de um coração, nesse versículo, o versículo 20, ele diz aqui: se o coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração. É interessante essa frase aí de João. Então, quando ele fala isso, quando o coração nos acusa, ele se refere, é claro, a uma convicção interna de pecado e falha. Então, o nosso coração está nos acusando de algum pecado, de alguma falha. Algo, é claro, comum na vida do crente. No entanto, mesmo quando nossa consciência nos acusa, ele diz aqui que Deus é maior do que o nosso coração. Ele conhece a verdadeira condição do crente, ou seja, que foi justificado pela obra perfeita de Cristo. Portanto, a tranquilidade da consciência não se baseia na ausência de falhas pessoais. Veja, quando nós lemos aqui neste versículo 21, aliás, no versículo 20, a gente fica assim meio não entendendo, né? Ele diz: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração. O que ele quer dizer com isso? Porque veja só, irmãos, nós como pecadores temos falhas, e aí o nosso coração vai nos acusar de alguma coisa. E ele está dizendo que Deus é maior do que o nosso coração.
E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que certamente Deus, que enviou seu Filho a este mundo para morrer pelos nossos pecados, Jesus Cristo morreu lá, Ele me justifica, Ele perdoa os meus pecados. Então, eu tenho que ter a consciência de que acima do meu coração, ou maior do que o meu coração, está Deus. Para os irmãos entenderem, é mais ou menos assim. Vem na sua mente um pecado do passado. Entendeu? Ah, que você fez tal coisa no passado. Então aquilo vem para lhe acusar. Aquele sentimento está lhe acusando, o coração, né? A sua mente está lhe acusando. Aí ele diz: Deus é maior do que o teu coração. O que é que você vai ter que fazer? Bem, esse pecado eu já confessei a Deus. Eu já confessei. Então eu estou justificado diante do Senhor. Você não tem que se martirizar por causa de pecados já confessados. Você já confessou, mas você pode ver que às vezes vem na sua mente uma coisa que foi lá do passado. Ela está te acusando, tá. Isso não quer dizer necessariamente que você é culpado diante de Deus. Você tem que ver. O Senhor Deus é maior do que o teu coração. Ou seja, o Senhor Deus, Ele te perdoou através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados. Ele justificou tudo aquilo. Então, com isso, eu tenho que me tranquilizar. Entende? Eu tenho que me tranquilizar e ver, embora minha consciência está a me acusar, eu tenho que agora pensar: esta acusação tem cabimento? Esta acusação tem fundamento? É um pecado do passado que eu já confessei ao Senhor Jesus Cristo, já pedi perdão por isso? Então deixa para trás. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Então nós não devemos, aqui já nos ensina, nós não devemos, irmãos, ficar nos martirizando com pecados que foram do passado. Coisas que você fez no passado, que você se envergonha. O apóstolo Paulo até ele diz mesmo assim, né? Olha, das coisas que nós temos vergonha. Todos nós tivemos um passado, fizemos coisas mesmo erradas no passado, mas o que nós devemos fazer? Esquecer isso. Mas o que acontece? Às vezes o inimigo mesmo, né, traz na sua cabeça, ali vem aquela coisa: olha, mas como que você, sendo um crente, foi capaz de fazer aquilo? E você disse isto e disse aquilo. Aí você tem que ver, bem, a minha mente, o meu coração está aí a me acusar, mas Deus é maior. Ele é a suprema corte. E o que ele diz é que os meus pecados, todos esses pecados, foram perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Senhor Deus é maior do que o meu coração, maior do que a da minha consciência. Então, nisso aqui eu estou justificado. Então, nós temos que ter aí uma confiança, né? Uma confiança de que o Senhor sabe de todas as coisas e que o nosso pecado, de fato, ele foi perdoado. Então, versículo 19: nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizamos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aí ele vai aqui, irmãos, para a segunda, né? A segunda, que é o versículo, o versículo 21 ainda, não vamos para a segunda, ainda é a primeira, né? Que é o versículo 21, é do 19 a 21. No 21 ele diz: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Os irmãos veem que tanto o versículo 20 como o versículo 21, se você não prestar bastante atenção, você até se confunde. Porque no momento ele diz: olha, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração.
Aí, no outro lado, ele diz: amado, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, aqui temos duas coisas assim bem interessantes para analisarmos. Veja, qual é o resultado que vamos colher de provar que amamos os irmãos? É uma consciência tranquila. Então, eu já provei meu amor para com meu irmão? Já provei. Então, eu estou com a consciência tranquila? Eu estou com a consciência tranquila. Agora, às vezes, vem pensamentos do passado que vêm me acusar, que vêm me culpar por coisas. E eu tenho que pensar, bem, Deus é maior do que o meu coração. Tá certo? Essas coisas eu já pedi perdão. Portanto, eu não vou me martirizar por causa do passado. Já pedi perdão, ficou para trás. Tá bem? Isso uma coisa. A segunda, ele diz aí que se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, que coisa maravilhosa. O que nós vamos ter agora? De um lado, tivemos a acusação do coração. Tá? Aí, na hora que vem essa acusação, eu tenho que pensar: isto é verdade? Essa coisa que eu fiz, eu já tratei com Deus? Já pedi perdão? Já. Então Deus é maior do que o meu coração. Então isso significa que eu não devo prestar atenção para isso. Mas do outro lado, se o meu coração me acusar e eu ver mesmo, eu tenho culpa, eu tenho que tratar disso. Eu tenho que tratar disso, porque Deus colocou dentro do homem, irmãos, essa consciência que ela nos acusa e nos absolve, entendeu? Ela nos acusa e nos absolve, essa consciência. Então, ele diz aqui que, e é claro, nós temos que levar em consideração também o Antigo Testamento. A Bíblia diz que o coração, ele é o quê? Enganoso. Tá certo? Nós vamos fazer uma observação nisso, tanto do lado positivo como do lado negativo. Do lado positivo, quando o coração não nos acusa, então isso quer dizer que nós estamos bem diante de Deus. Não veio acusação nenhuma. Eu estou aqui, o que eu fiz, eu não tenho aqui um sentimento de culpa. O que eu disse, o que eu procedi, eu estou tranquilo que eu fiz o correto. Então você consegue dormir, não tem peso nenhum no coração. Então, se o nosso coração não nos acusa, nós temos o quê? Confiança diante de Deus. Agora, vou fazer aqui, irmãos, uma observação. Porque é o seguinte: pode acontecer que você pode não ter uma consciência pesada. O coração, a consciência não está te culpando. Mas veja só, isto não quer dizer necessariamente que você não é culpado. Entenda bem. Entenda bem. Quando a sua consciência ela não te acusa, isto não quer dizer necessariamente que você está sem culpa diante de Deus. Essa afirmação até parece que é contraditória, não é? Porque aqui está dizendo o seguinte, no versículo 21, está dizendo assim: amado, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Não me acusou, o coração não me acusou, então eu estou bem. Mas, irmãos, eu vou mostrar exemplos nas Sagradas Escrituras que há situações em que o seu coração não vai te acusar. E sabe por que ele não vai te acusar? Por falta de iluminação, por falta de conhecimento a respeito de uma determinada coisa. Por isso que no Antigo Testamento existia aqueles sacrifícios que deveriam ser apresentados por um pecado chamado de pecado de ignorância. Por que tinha os sacrifícios que tinham que ofertar? Por causa do pecado de ignorância. Porque o povo pecava e não sabia que era pecado.
Mas eu pergunto, era ou não era pecado? Era pecado, só que a pessoa não tinha conhecimento desse pecado. E por isso era necessário fazer esse sacrifício por causa de pecados por ignorância. Mas deixa eu dar um exemplo assim para os irmãos. Olha, os irmãos estão atentos, estão lembrados do exemplo que Jesus Cristo deu do fariseu e o publicano? O fariseu e o publicano chegam lá no templo. O que é que o fariseu diz? O que o fariseu diz? O fariseu ele diz assim: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens. Olha a consciência dele. A consciência dele está acusando ele. Ele diz: eu não sou roubador porque eu entrego os dízimos. Eu faço isso, eu faço aquilo. Veja só, ele está ali com uma consciência pesada? O coração dele está acusando ele? Não. Não. Então, o fariseu, ele tinha consciência tranquila e se considerava justo, mas era culpado diante de Deus por seu orgulho e autossuficiência. Ele confiava em sua própria justiça, em vez de confiar na graça de Deus e se manter humilde. Tá certo? Então veja só, o fato da sua consciência às vezes não lhe acusar por determinada prática que você fez, não quer dizer que você não é culpado. Às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes os irmãos na igreja tiveram um certo comportamento para com o outrem que eles mesmos dizem: não, eu agi certo, eu agi correto, estou tranquilo, fiz o que era certo, a minha consciência não me acusa. Mas veja só, ele mesmo diz que Deus é maior do que a nossa consciência. Então isso serve tanto para um lado como para outro. Lá vem a consciência está me acusando de um determinado pecado. Deus é maior do que a minha consciência. Então eu tenho que perguntar: isso aqui mesmo é de fato? Foi o meu um pecado? Mas esse pecado foi no passado, eu pedi perdão a Deus. Então, não, isso aqui é para trás. Mas tem outras coisas de que a consciência, a minha consciência não vai me acusar. Não, então eu procedi errado, eu me comportei de uma forma correta, eu disse as coisas, a minha consciência não me acusa, então eu estou bem, eu fiz o que era correto. Mas pode ocorrer que você não tenha essa culpabilidade na mente, ou esse peso na mente, não porque você agiu correto, mas porque você não tem luz suficiente com respeito àquele determinado pecado. Você não está claro a respeito dele. Tá? Olha, um exemplo disso. Olha lá para Atos, o capítulo 23. Atos, o capítulo 23, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do seu comportamento no judaísmo, né? Ele fala como que ele era, assim, no passado, né? Ele vai falando como ele viveu a partir do versículo 6, né? No versículo 6, Atos 23, 6. Sabendo Paulo que a parte se compõe de saduceus e de fariseus, exclamou, né? Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança, à ressurreição dos mortos, sou julgado. E aí ele vai falando nesse capítulo todo, e ele chega a uma certa altura, né? Que ele vai dizer o seguinte, que ele viveu, tenho vivido diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Tenho vivido, é o versículo 1, né? É o versículo 1, 23, 1. Ele diz, 23, versículo 1.
citando Paulo, os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenham andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. É interessante isso que ele diz, até o dia de hoje, né? Vai colocando. Mas lá em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 4, capítulo 3, versículo 4 a 6, ele diz o seguinte, olha como ele fala a respeito do passado dele, né? Ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja só, esse era o comportamento de Paulo lá atrás. Como é que ele avalia a si mesmo? Ele se avalia como alguém irrepreensível. Mas o que ele estava fazendo, irmãos? Matando os irmãos, perseguindo os irmãos. E a consciência dele não acusava. Ele estava fazendo uma coisa mesmo para o Senhor, né? Viveu mesmo ali consciência tranquila, ele tinha consciência tranquila, enquanto ele perseguia até os cristãos. Lembra que o Senhor Jesus Cristo, ele alerta, né, os seus discípulos, né, que as pessoas mesmo levariam às prisões, prenderiam, até matariam, em nome de Deus. Não, eu estou fazendo isso porque é um herético. Eu estou com a mente tranquila, eu estou a serviço de Deus. E o Paulo dizia a mesma coisa, que ele estava a serviço do Senhor, estava mesmo com a mente tranquila, estava fazendo o trabalho de Deus, né? No entanto, ele era o quê? Ele era culpado diante de Deus por perseguir o próprio Jesus. Então, sua consciência não estava assim inocentando ele, né? O fato da consciência não acusar não queria dizer que ele era inocente. Então eu espero que os irmãos estejam entendendo aqui o que o João está dizendo. De um lado, né, o que ele está dizendo: se a nossa consciência nos acusar, Deus é maior do que a nossa consciência. Em que sentido? Lá vem a minha consciência, me acusou sobre um pecado do passado. Eu já pedi perdão desse pecado? Já. Então, para trás. Senhor, me dá mesmo tranquilidade. Você vê que aí a sua mente lhe perturbou. Mas não quer dizer que você é culpado. Por quê? Porque Deus é maior. Você já pediu perdão de Jesus Cristo, já pediu perdão ao Senhor Deus. Jesus Cristo morreu em prol desse pecado, já está perdoado. Então não se deixa ser uma presa da sua consciência. A sua consciência dizendo: ah, você é culpado, você fez isso, fez aquilo e tal. Não, eu já pedi perdão a Deus, passa para trás. Não dê bola para isso. O Senhor é maior do que a tua consciência. Você está perdoado, justificado. Do outro lado, se a consciência não nos acusar, nós temos confiança diante do Senhor. É para dizer o que é isto? Poxa, já é um bom sinal. Ai, graças a Deus, a minha mente não está me acusando de nada. Então isso quer dizer que eu tenho confiança diante de Deus, que eu tenho procedido de forma correta. Muito bem, mas pode ocorrer também que, embora você está com a consciência tranquila, mas você procedeu errado. O fato de você não ter a sua consciência lhe acusando, não é porque você é inocente, mas porque você não tem conhecimento do que você está fazendo errado. Você peca por ignorância. E por isso a sua consciência não lhe acusou. Por quê? Porque você não tem luz a respeito daquela ação. Mas assim que a luz chegar, você... foi errado.
Uma vez uma irmã disse isso: ah, pastor, eu fiz coisas assim no passado, mas eu estava tranquila, eu estava pensando que eu estava fazendo o correto, mas depois, quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu fui saber que o que eu fiz era errado, e aí eu pedi perdão ao Senhor Deus. Então os irmãos estão entendendo esse lado, até essa observação que eu estou fazendo aqui. Veja só, nós temos aí mais ou menos 3 situações, né? A primeira situação, que o coração, ele nos acusa com respeito a algum pecado. Você lembra, Deus é maior do que o nosso coração. O que eu fiz foi mesmo errado? Foi. Eu já pedi perdão a Deus? Já. Então eu não tenho que me atormentar com essas coisas que eu já pedi perdão. Vamos para frente. Isso aqui vai ficar para trás. Outro sentimento, quando o coração não nos acusa. Oh, que maravilha, você consegue dormir bem. Ai, graças a Deus, o que eu fiz foi uma coisa correta, porque eu não estou com peso no coração. Muito bem, isso pode estar correto, mas também isso pode não estar correto. Pode não estar correto, pelo fato de você não ter muita luz a respeito do que você falou. Você disse uma coisa, não te perturbou, entretanto, biblicamente, foi um comportamento errado. Alguém pode chegar e dizer assim: olha, meu irmão, você agiu assim e tal, e você diz: não, mas eu não tive problema na consciência. Sim, mas olha, o jeito que você fez assim, 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 e isso não está certo. Aí você, é mesmo. Então, quando você viu luz, quando você recebeu iluminação do que você fez, e você foi esclarecido daquele assunto que você era ignorante, então agora você vê, fim ao cabo, eu estava errado. Lembra, o apóstolo Paulo disse assim, que perseguia a igreja de Cristo, mas fez isso por ignorância. Ele estava com a consciência tranquila, achando que estava fazendo um trabalho para Deus. A sua consciência não lhe acusava. Mas eu penso, irmãos, que a partir do momento que ele entrou em contato com Estevão, porque Estevão testificou, a partir daquele momento, a consciência de Paulo começou a ferrar a cabeça dele. E por isso Jesus Cristo, quando encontra com ele, diz: olha, duro é tu lutares contra os arguilhões, porque a coisa na consciência já estava ferindo ele. Mas quando ele começou com a consciência tranquila. Então Jesus Cristo começa a apontar: olha, você acha que está correto, mas não está. Então há sim, irmãos, possibilidade de nós termos uma consciência limpa. Mas lembre uma coisa: isso não quer dizer que você está justificado, que você está inocente. Quem nos justifica é Deus. Permaneçamos humildes. Lembra o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele disse uma coisa, ele disse assim: irmãos, porque de nada me acusou a minha consciência, mas nem por isso me dou por justificado. Interessante. Olha, eu procedi muito bem lá, a minha consciência não me acusa de nada, mas quem me julga é o Senhor. Pode ser que tenha alguma coisa ali, né, algum comportamento que eu não estou ali consciente de que foi uma coisa errada e tudo, mas até agora a minha consciência está limpa. Tá? Nesse sentido. Então, eu espero que os irmãos tenham entendido até aí. Nós vimos até agora, irmãos, o primeiro resultado do amor para com os irmãos, né? Qual é o resultado? Primeiro, uma consciência tranquila. Versículo 19 até o versículo 21. Agora nós vamos para o versículo 22. Do 22 a 23, 1 João 3, 22 a 23, que fala das orações respondidas. Então, quais são os resultados aí deste amor que foi provado, né? Qual é o resultado? Que você vai ter uma consciência tranquila. Eu digo que eu amo meu irmão, e quando há uma necessidade, estando nas minhas condições, eu supro essa necessidade. O que acontece comigo depois? Eu estou com a consciência tranquila, porque eu fiz a coisa correta, tá?
A próxima coisa é orações respondidas. Veja versículo 22. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, né? E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que criamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então você está ali tranquilo, você fez o que Deus lhe mandou, então agora, por fazer o que é agradável a Deus, ele faz o quê? Ele atende às nossas orações. Então está aí o resultado. Qual é o resultado? De ter uma consciência tranquila e de ter as orações respondidas. O Senhor há de responder às nossas orações. Agora, veja bem, irmãos, isso não quer dizer necessariamente, veja, todas as orações ele vai responder, mas ele vai responder tudo para o nosso bem. Tá certo? E isso significa que às vezes ele pode lhe dizer um não. Por exemplo, o Paulo não fazia o que agradava a Deus, ele não ia evangelizar, pregar, ele é um apóstolo mesmo, amado do Senhor, mas ele fez uma oração que não foi respondida. Ele por 3 vezes pediu para que Deus tirasse dele aquele espinho. Foi tirado? Não. Aí você diz, está aqui, uma oração não foi respondida, mas foi respondida, irmãos. Deus disse não. O problema é que nós queremos da parte de Deus só o sim, só o sim, só o sim. Mas quando Deus diz não, até o seu não é um sim, no sentido de que o que Ele quer para a nossa vida é o melhor. Por isso ele disse para Paulo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tu tem que se manter assim. Porque se eu tirar esse espinho da carne, isso vai levar com que tu fiques soberbo, orgulhoso. Isso não vai ser bom. Então eu vou deixar esse espinho na tua carne, que é para o teu bem. É para o teu bem. Então, quando nós falamos aqui que temos orações respondidas, o João até diz, né? Se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos atende, Ele nos ouve, né? E Ele nos ouve conforme aquilo mesmo que Ele quer de melhor para a nossa vida. Então, a oração eficaz é uma expressão da fé viva. João afirma que recebemos o que pedimos a Deus porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, veja, é como no caso de um filho obediente. Quando nós temos um filho obediente, o que é que você quer fazer? Você quer fazer tudo por esse filho. Ele é obediente, então você quer fazer tudo, né? Você, olha, tal, não, eu vou fazer, ele é um filho obediente. Mas quando o filho é desobediente, você não tem vontade de dar nada. Você não tem vontade de ajudar em nada. Porque é um filho desobediente. Porque senão você vai estar exaltando a desobediência. O filho desobedece e você dá o que ele quer. O que é que você está incentivando? Você está incentivando a desordem. Você está incentivando a rebelião. Não, é desobediente? Não vai ganhar. Desobedeceu? Não vou fazer. E com isso a pessoa vê que não pode continuar nesse caminho. Ele tem que parar, ele tem que obedecer para poder assim receber, né, aquilo que ele pede. Então veja, o guardar dos mandamentos de Deus não é visto como uma causa meritória pela qual Deus responde às nossas orações. Eu fiz isso para o Senhor, então o Senhor tem por obrigação me responder. Não é assim não. O que acontece aqui é que Deus, Ele vai responder segundo a sua vontade, e aquilo que vai ser bom para nós. Se vai ser bom para nós, Ele vai responder. Se não vai ser bom para nós, Ele vai dizer não. Então, o mandamento central aqui é a fé em Cristo, o amor pelos irmãos, o que reflete a essência da lei de Deus, conforme sintetizada no amor de Deus ao próximo, né? As orações são respondidas quando alinhadas à vontade soberana de Deus. Se orarmos e pedirmos
segundo a sua vontade, ele nos atende, né? Tá bem, agora vamos aí para a terceira, né? Nós estamos vendo assim os resultados assim do amor. O que a gente tem como primeiro resultado? Uma consciência tranquila, né? Consciência tranquila. E outra, orações respondidas. E aqui no versículo 24, nós temos uma permanência garantida, que aqui é a perseverança dos santos, tá? Preservação dos santos. Ele diz no versículo 24: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece. Então veja só, permanece é alguém que já está lá. Então ele vem ali de trás, e aí ele ama os irmãos, né? Ele tem a sua mente tranquila, e o que acontece? Ele permanece, porque ele já está com Deus, ele permanece. Então há uma continuidade. Houve um começo com Deus, e aqui ele permanece. Ele só permanece porque ele começou com Deus. E a pergunta aqui é o seguinte: quando foi que ele começou com Deus? Quando ele foi regenerado. Não é quando externamente aceitou Jesus, foi batizado, mas foi quando ele foi regenerado por Deus. Sim, ele aceitou Jesus, ele foi batizado e tal, né? Mas que ele foi regenerado. E no passar do tempo, ele vai mostrar frutos desta regeneração. Ele é uma nova criatura. O que é que ele quer? Ele vai ter fé para com Deus, ele vai ter amor para com os irmãos. Isso vai ser demonstrado na vida dele. Então, a permanência em Deus é um dos frutos mais evidentes dessa regeneração, que a pessoa foi unida mesmo com Jesus Cristo. O João ensina que quem guarda os mandamentos de Deus permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nós vimos, por exemplo, nos versículos anteriores do capítulo 3, lá no versículo 7, nós lemos o seguinte: 1 João 3,7: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Então você está vendo? Ele nasceu de Deus, ele permanece. Ele não vive na prática do pecado. Não quer dizer que ele não peque. Mas quando peca, ele confessa o pecado, deixa o pecado e ele avança, né? Ele avança. Então, aí vemos os verdadeiros crentes, os verdadeiros que nasceram de novo, né? Que fala dessa permanência aí no Senhor. Então só permanece quem foi regenerado. Quem não foi regenerado não permanece. E por isso ele diz: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós. Ele continua no versículo 24. Ele diz: pelo Espírito que nos deu. Aqui está a chave da permanência. Por que essa pessoa permanece em Deus? Porque ele tem o Espírito Santo, né? Ele tem o Espírito Santo. Está aí a justificativa pela qual a gente vê que ele permanece. Então, ele não permanece de si mesmo porque ele se esforça a permanecer. Ele permanece porque dentro dele tem o Espírito Santo. Era como se a gente desse aqui um exemplo, né? Às vezes eu dou esse exemplo: você quer ir daqui para Lisboa. Então, o que é que você faz antes de sair daqui para ir para Lisboa? Você verifica se você tem bastante gasolina ou gasóleo. É isso que você tem que saber. Bom, daqui para lá são mais ou menos 200 quilômetros. Eu estou com 1/4 do tanque cheio?
eu estou com 2/4, eu estou com a metade do tanque, eu estou com um tanque cheio, 1/4, dá para eu chegar em Lisboa? Talvez não vai dar. O que é que eu vou fazer? Eu vou garantir. Então, eu passo no posto, abasteço, encho o tanque, ou pelo menos deixo no meio, se eu não pisar muito no acelerador, né? Deixo ali no meio que dá para chegar. No meio dá para chegar. Você em a base de 107, 115, dá para chegar lá. Chega lá tranquilo. Talvez não volte, mas chega. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que abastecer. O que fez com que você chegasse lá? A gasolina. Agora, se não encheu a gasolina, como é que vai chegar lá? Então veja só, como é, irmãos, que nós vamos chegar no final dessa carreira aqui na terra? Porque foi nos colocado, foi dado pelo Senhor Deus, é isso que ele diz, ele nos deu do seu Espírito. Então por isso nós vamos até o final. Quando a pessoa diz, perdeu a salvação, então quer dizer, o Espírito Santo falhou? Deus não deu o Espírito Santo suficiente, só deu até metade do caminho, aí pronto, aí foi-se embora. Não. O Espírito Santo é mesmo até o final. A Bíblia não diz aqui, em Efésios capítulo 1, Efésios, o capítulo 1, o versículo 13 e 14, ele diz dessa maneira aqui, ele fala assim, Efésios 1,13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia, é o penhor da nossa herança. Até quando? Até o resgate da sua propriedade, não é até a metade do caminho. É até quando? É até o resgate. Então imagine, a pessoa vai para Lisboa, está aqui o tanque cheio, até quando? Até Lisboa. Então vai chegar lá. Que negócio é esse? O Senhor dar-nos o Espírito Santo até metade do caminho? Não, é até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, quando nós vemos aqui, quando João diz no versículo 24, aquele que guarda os seus mandamentos permanece porque ele foi regenerado, ele é de fato de Deus, e a prova que ele é de Deus é que ele permanece. Quem é, irmãos, permanece. Quem não é, cedo ou mais tarde sai. Então o Espírito Santo, ele é o selo, ele é o selo. O Espírito Santo é tanto a garantia da salvação, como o agente ativo que nos capacita a viver em conformidade com a vontade de Deus. Essa permanência, é vista como a segurança de que aqueles que estão em Cristo jamais serão separados do amor de Deus, pois o Espírito Santo os sustenta e os guia. Então o Espírito Santo é a garantia, irmãos, que vamos até o final, ou seja, a perseverança dos santos. Por que vamos perseverar? Porque o Senhor Deus nos deu o Espírito Santo. Então olha, eu fui regenerado porque Deus me regenerou. Eu permaneço porque Deus me deu o Espírito Santo para permanecer. Eu vou ser glorificado porque é a obra do Senhor Deus. Ele fez isso na minha vida desde o início até o final. Por isso que Filipenses 1,6 ele diz: aquele que começou boa obra em vós, há de o quê? Completar. Então, se Jesus Cristo começou a obra em mim, ele vai completar. Agora, se ele não começou, não vai completar. Ele não começou. Por isso, quando uma pessoa diz, o fulano de tal perdeu a salvação, esse aí não foi Jesus que começou, não. Porque Jesus Cristo, quando começa, ele termina. Se esse aí perdeu, Jesus não começou. Ou foi ele, ou foi uma outra coisa, mas Jesus mesmo não.
Os que Jesus Cristo começou, eles vão mesmo até o final. Então, irmãos, a passagem aí que nós temos de 1 João, capítulo 3, 19 a 24, ele assim nos oferece um vislumbre da vida do crente, onde o amor a Deus e aos irmãos traz resultados visíveis, que são uma consciência tranquila diante de Deus, orações respondidas de acordo com sua vontade e uma permanência garantida na graça divina. Esses resultados não são frutos do mérito humano, mas do trabalho gracioso de Deus em nós, que opera tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. A obra de Cristo e o testemunho do Espírito Santo são centrais para compreender como esses resultados são manifestos na vida dos eleitos. Então, que coisa maravilhosa, não é somente dizer que ama, é provar que ama, e quando provamos que amamos, temos os resultados: tranquilidade de consciência, oração respondida e permanência garantida assim no Senhor. Que o nosso Deus aplique mesmo, irmãos, essa mensagem aos nossos corações e que possamos estar confiantes e com as mentes tranquilas, né, de que estamos fazendo a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que nós temos aprendido aqui, Senhor, obrigado porque o Senhor é maior do que o nosso coração, que o Senhor possa nos dar o discernimento, Senhor, quando estamos com a nossa consciência limpa, de averiguar se está limpa mesmo porque temos procedido corretamente, ou está limpa porque às vezes nós não temos conhecimento pleno da verdade. Mas nos esclarece, Senhor. Obrigado porque Tu estás acima do nosso coração. Guia-nos, Senhor, sempre em toda a verdade e aplica essas verdades aos nossos corações para a honra e a glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Uma boa semana.